Boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa Semana Espírita, que nesse ano está assim com bastante êxito, principalmente nas palestras. Eu fui escolhido, pela USE para conversar um pouco a respeito da história e o Espiritismo. Antes de nós entrarmos na história propriamente dita, nós vamos fazer uma prévia a respeito do que é a humanidade praticamente desde o início. Desde a mais remota antiguidade, há relatórios orais sobre a manifestação dos espíritos. Então nós sabemos que o povo mais antigo da Terra já sabia da existência de um plano espiritual, embora eles não falassem como se fosse um plano espiritual. Mas eles sabiam que algo além do que eles estavam ali presenciando fisicamente existia. Eles não chamavam de espíritos, não tinham uma denominação. O Sol era tido como Deus de praticamente todos os povos. Conforme essa humanidade foi aumentando, eles começaram a criar ideias de algo que vinha do alto e, por via de consequência, eles passaram a adorar o Sol. Nós vamos ver a sua adoração e invocação desde os homens das cavernas, passando pelos povos do Oriente Antigo, até as populações ameríndias mais recentes. Nós falamos populações ameríndias porque quando a América foi conhecida, podemos dizer, porque nós sempre falamos em descoberta, não é? Na verdade, ela já existia. Nós falamos em descoberta porque são termos usuais. Mas quando a América foi conhecida pelos povos de além-mar, não é? Eles perceberam também que essas tribos que moravam aqui, que residiam aqui, também tinham a sua adoração, e o Sol era tido como, podemos dizer, o chefe dessa adoração, não é? O Sol, ele percorria o universo, podemos dizer, levantava-se de um lado, deitava-se do outro, e a imaginação deles era de que o Sol comandava alguma coisa. Então, esse ser primitivo, com as manifestações dos fenômenos naturais, chuvas, raios, trovões, etc., fenômenos para eles desconhecidos, teme e respeita o que vem do alto. Então a ideia que os nossos ancestrais faziam a respeito desses fenômenos era que o Sol pretendia castigá-los por alguma atitude possivelmente tomada por eles. Então nós vamos ver que de início esses nossos irmãos, e quem sabe possivelmente mesmo nós, não é? Porque nas diversas reencarnações poderíamos ter passado por aí, temíamos o Sol. Por que esse temor? Porque se mudavam as estações, vinham as chuvas, com as chuvas vinham os trovões, com os trovões os raios, e a partir daí o homem começa a entender que quem manda neles é o Sol. Assim passam a cultuá-lo, não é? Nós vamos ver que esse culto, primeiramente, começa através das pedras, rochas tradicionais que nós encontramos no mundo inteiro, e quando eles observavam nas chuvas a chegada desses raios, e esses raios normalmente destruíam aonde caíam, eles voltavam àquela imagem: o Sol está a nos castigar, o Sol castigador. A esse tipo de
podemos falar cultura, nós chamamos de litolatria, que seria a adoração de pedras. Por que eles passavam a adorar pedras? Eles observavam que nem sempre o raio, ele destruía aquela pedra ou aquelas pedras, aquelas rochas que estariam recebendo esse raio. Algumas chupavam esse raio. O que eles passaram a imaginar a respeito dessa pedra? Que conseguia chupar o raio e não acontecia nada com elas. Que o sol, por via de consequência, estaria abençoando ou fazendo essas pedras como proprietárias de algo vindo do sol. Porque eles imaginavam que o raio, por ser amarelo, não é? Seria origem, não é? Teria origem no próprio sol. O que eles passam a fazer com essas pedras então? Adorá-las. O mais esperto, como a gente costuma dizer, chegava até essas rochas, trazia essas rochas para possivelmente a sua caverna, e aí inclusive passou-se a existência da adoração de pedras e também a se existir o altar, que nessa época se chamava Ara, não é? Que era o nome antigo dos altares. Eles passam então a utilizar essas pedras como algo representante do sol. E os proprietários dessas pedras estariam abençoados pelo sol desde que estivessem ali com elas, não é? Mais adiante, na mesma situação dos raios, ferindo as árvores, destruindo, algumas das árvores que não eram destruídas também estariam recebendo o sol, recebendo uma partícula do sol. Cria-se então uma outra adoração, a fitolatria. E nós sabemos que hoje em dia, tanto a litolatria quanto a fitolatria continuam a existir. Tem muita gente que anda aí com galinho de arruda na orelha, não é? Para se proteger. Outros plantam lá um pé de guiné. Uns chamam de guiné, outros chamam de gambá, né? Porque cheira tão forte, não é? Um cheiro forte. Mas tem gente que faz isso. Espada de São Jorge, rodeia a sua casa. Aqui ninguém entra, está tudo fechado aqui, não é? E também, em sequência, na mesma situação, quando os raios caíam nas florestas e queimavam, muitos animais, principalmente cobras e lagartos, que a cobra principalmente queimava a sua pele e ela criava uma nova pele. E eles viam esse animal saindo do fogo e não acontecendo nada com eles. De novo, a cultura, não é? A adoração para esses animais. E nós vamos ver, inclusive, no Antigo Egito, o uso constante daquela... Os faraós usavam nas suas coroas, não é? A serpente. E não tinha nada a ver com coisas do Antigo Egito. Eram adorações já antigas, que a própria humanidade, não é? Ia passando de um para outro, porque a cultura, ela continua, ela não cessa. É sem solução de continuidade. Aí nós vamos ver o surgimento da zolatria. E até hoje essa adoração existe, não é? Tem pessoas que até se utilizam dos animais para uma série de coisas. Nós vamos encontrar também nesse passado remoto a ideia do fetiche. Não é feitiço não, é fetiche mesmo. E o que é um fetiche? O fetiche é qualquer objeto para o qual transferimos o poder ou a representação daquilo que simboliza o ser que adoramos, que respeitamos ou mesmo que tem um significado especial para nós. Então qualquer objeto
como eu falei, da pedra que nós vamos utilizar no nosso bolso, na nossa carteira, ou uma folhinha que põe, não é? Tem muita gente que pega a folha de uma determinada árvore, pode ser até de arruda ou de qualquer outra, e põe na carteira, sai de casa com aquilo, não é? E o interessante é que essas adorações, elas continuam, não é? Tem gente que gosta tanto de verde, que acaba pegando nota de dólar, não é? Que é verdinha, e quer pôr também dentro da carteira, ou pôr atrás da porta. Existe isso, não existe? As pessoas têm essas ideias. E tudo isso aí é resquício da antiguidade, que vai sempre nos envolvendo, não é? Nós vamos ter, portanto, objetos sendo feitos com materiais do dia a dia, como cocares. O que é um cocar? Quando nós falamos em cocar, nós vamos nos lembrar dos índios, não é? Os índios usam o cocar como se fossem coroas. E essas coroas nada mais são do que o desenho do sol. É o sol na cabeça. Vejam que essa adoração, ela não para. Nós vamos encontrar essa adoração nos reis até hoje, não é? Os reis não usam coroa. E não só os reis, nós vemos aí uma miss ou um outro concurso qualquer, não é? Ou nas igrejas mesmo, se utilizam as coroas, sempre simbolizando o sol. E nós vamos ver uma coisa muito interessante. A grande maioria das religiões, podemos falar, que existiram, algumas ainda sobrevivem, elas utilizavam para se colocar essas figuras todas aí. Nós vamos ver aqui, podemos dizer, um tótem africano. Olha em volta da cabeça. Não é? Estamos vendo aí a representação do sol. Um disco asteca, o sol no meio. Um disco maia, redondo. Não é? Uma deusa hindu, com podemos falar o sol. Aqui, o Akenaton e a sua família egípcia, não é? A família egípcia, um dos faraós, adorando o círculo solar. E o interessante, essa figura aqui, o ostensório católico, o que eles colocam em volta? Exatamente a figura do sol. Nós vamos ver que o sol, ele constantemente está presente nas nossas existências, querendo ou não, não é? Digo nas religiões. O sol, portanto, era, como ainda é hoje, para alguns povos e comunidades, o ser divino que comandava e comanda os destinos dos homens na terra. Nós temos todo ano na Inglaterra, onde tem aquela célebre Stonehenge, não é? Aquelas pedras que logicamente eram bem maiores. Todo ano tem um grupo de pessoas adoradores do sol que vão ali aguardar o solstício de verão. O sol batendo exatamente numa determinada pedra, passando os seus raios por um vão de uma determinada pedra. Em pleno século XXI, e a adoração do sol continua. E é lógico que com toda essa adoração, para eles, foi sempre uma manifestação do Espírito que estaria no sol. Porque o sol teria um Espírito encarregado de fazer tudo isso, não é? É daí que surgem as imagens e diversas outras representações, que são os fetiches, com poderes e para quem rogamos proteção. Nós falamos imagens porque quando o catolicismo passou a existir, a combinação que houve entre o bispo de Roma da época e o imperador romano era de que as imagens que eles utilizavam nas suas adorações também passassem para o catolicismo, a fim de que o catolicismo pudesse existir. Então, além das imagens, nós temos outras coisas também.
Nós sabemos, contudo, que isso sempre se trata de intervenções dos espíritos, intervenções para essas pessoas. Nós vamos ver, inclusive, na própria Bíblia, Moisés relatando para nós a constante intervenção de Deus a conversar ora com um, ora com outro. E nós sabemos que não é Deus a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema que vinha conversar com eles. Porque Deus nunca conversou boca a boca com ninguém. São sempre os espíritos. Então nós sabemos que essa intervenção espiritual sempre aconteceu em todos esses povos. E essas ideias que eles tinham eram, na verdade, inspirações que se tornavam intuições para que eles fizessem tudo isso. Era o início da nossa Terra, um mundo ainda, podemos dizer, caminhando como um bebê. E quem estava aqui também estaria mais ou menos na mesma fase, não é? Na sua infância espiritual aqui na Terra. A palavra Deus vem dos sânscritos de auspitar, passando para o grego Zeus Pati ou de Zeus Pitar, e para o latim Ius Piter ou Júpiter. Vocês vão ver que interessante, não é? Isso, o sânscrito, é uma das línguas mais antigas do nosso mundo. E a palavra sol está aí. Não é? Por quê? Porque é o ser brilhante, é o ser brilhante, aquele que é detentor dos raios e, por analogia, o sol. Vejam então que Zeus, Júpiter, diversos outros têm os seus nomes originados no ser que brilha, o nosso Sol. Zeus, os raios de Zeus, símbolo do seu poder. Por que raios? Tem a ver com o início do Sol jogando os seus raios? Tem. Deus, o dono dos raios. Inclusive, tem aí uma não sei como é que é o nome que se fala em inglês, comics, né? Gibis, aquelas coisas, né? Que o sujeito fala uma palavra lá, vem um raio, ele se transforma num super-homem, não é? Olha o raio aí. Até nas histórias em quadrinhos nós vamos ver essa colocação do raio fazendo alguma coisa, transformando a pessoa num super poder. Vejam que interessante que isso vem na cabeça de muita gente, não é? Muitas pessoas. Interessante, uma coisa muito interessante que até o Raposo me ajudou a lembrar, quando acontecia alguma coisa na Grécia Antiga e que não estava muito correto, a pessoa falava, por Zeus. Logicamente que na Itália, na Roma Antiga, por Júpiter. E hoje nós falamos o quê? Por Deus. Vejam que essas coisas não fogem a uma linguagem constante. Vai se modificando a forma de falar, mas a intenção é sempre a mesma. É a mesma intenção. Nos livros sagrados antigos, Tripitaka, que é o livro da religião budista, não é? E também no Bhagavad Gita, que é do hinduísmo, entre outros, especialmente na Bíblia, nós vamos encontrar referências sobre as manifestações dos espíritos. Na Bíblia, as constantes comunicações do Senhor nos revela que esse intercâmbio era, como ainda é, feito entre os iniciados, médiuns e espíritos diversos, que se intitulavam como sendo o próprio Deus, segundo Moisés. Nós já falamos há bem pouco isso. O interessante disso tudo, que os povos antigos, eles tinham os seus médiuns, mas não é o termo que nós usamos hoje, não é o mesmo significado, não é? Embora eles servissem de intermediários, eram os famosos iniciados. Quem é que poderia fazer tal coisa? Somente aquele que era iniciado.
e criou-se inclusive uma casta, não é? Que nós chamamos de casta sacerdotal, aonde tinha o sumo sacerdote, o pequeno sacerdote, tinha uma diversidade de cargos, podemos dizer, e esses iniciados nesses diversos povos eram aqueles que conversavam com Deus, era sempre com Deus. E nós vamos ver inclusive na Bíblia uma passagem que Moisés fala a respeito dos 72 anciãos, aonde eles estavam para fazer uma reunião no tabernáculo, não é? E nesse tabernáculo, que ficava um pouco adiante do arraial, que está na Bíblia a palavra arraial, do arraial em que eles moravam, então eles tinham que ir até esse tabernáculo para fazer essa reunião dos iniciados. Numa oportunidade, 2 ficaram sem ir, foram só 70 anciãos, e 2 ficaram no arraial. E o Moisés tinha um seu seguidor, chamado Josué, que ficou no arraial, ele ficava lá, era um auxiliar do Moisés, e ele acabou ficando no arraial. E quando eles voltaram do tabernáculo, o Josué foi dedurar os 2 lá para o Moisés: olha, vocês foram para o tabernáculo 70, e o Edade e o Madade, que eram os nomes que se utilizavam, né, dessas pessoas, ficaram aqui profetizando também, ao invés de profetizar lá no tabernáculo. Aí Moisés falou que o Espírito do Senhor podia se comunicar em qualquer lugar. É uma coisa bastante interessante de nós sabermos, porque havia essa comunicação espiritual no tabernáculo, mas só que eles recebiam quem? O Espírito de Deus. Surge no Antigo Egito a adoração à Trindade, Ísis, Horus e Sete. Esses 3 aí, IHS. O faraó, para ser legitimado, deveria ser filho de um deus, com uma rainha ou com uma virgem. Interessante isso, não é? Para ser o próximo faraó, eles selecionavam virgens, ou a rainha também, e aonde é que eles colocavam essas pessoas? Nós vamos ver aqui. Então o faraó, ele tinha dupla natureza. Ele era divino porque ele era filho de um deus, e humano porque era filho da rainha ou de uma virgem. Assim, as virgens e também as rainhas eram encerradas no alto do templo, a fim de receberem o Deus que as iria fecundar. Aí nós vamos ver como é que eram esses templos, não é? Esses templos, esse aí é o zigurate, que era o nome que eles davam aos templos, o zigurate de Ur, a cidade onde nasceu Abraão. Então, nessa parte principal aí, as virgens eram isoladas e a rainha também. E só tinha uma pessoa que subia até lá para levar comida para elas, não é? E etc., que era o sumo sacerdote. Como na época não tinha exame de DNA, não é? Nasciam as crianças com cara do sumo sacerdote, só que não se sabia quem era, porque era o único que entrava. Quem eram os filhos, então, seguintes dos faraós, não é? Por isso que entrava aquela irmandade, irmão casava com irmã, porque faziam parte do mesmo pai, da mesma mãe. Coisa interessante, né? Porque, como é que nós vamos imaginar? Olha só as escadarias, né? Aqui é uma pessoa subindo, olha o tamanho da pessoa aqui. Para chegar até aqui em cima, elas ficavam isoladas. E o interessante é que o templo de Jerusalém, ele tinha mais ou menos essa divisão aí. Ele tinha, todo mundo conhece essa divisão do templo? Então tinha o pátio dos gentios, não é? O pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes e o santo dos santos, aonde só entrava o sumo sacerdote. Só que nessa época não tinha mais as virgens, eles já não punham, né? Eles só iam para orar lá, que era o santo dos santos, que é adotado inclusive pela Igreja Católica até hoje, não é? Embora o termo espiritismo tenha sido criado por Allan Kardec, as manifestações sempre ocorreram, como nós já disséramos, não é? Essas manifestações sempre aconteceram.
A Bíblia conta com uma série de fenômenos espirituais. Nós vamos ver um fato bastante interessante aqui. O Saul, que foi o primeiro rei de Israel, porque antes de Saul não havia reinado, né? Israel não era reino, eles eram governados por juízes. O último juiz foi Samuel, e Samuel se juntou com os demais anciãos e falou: vamos instituir um reino aqui, vamos fazer um reino, porque não dá para os juízes ficarem dirigindo esse reino. E aí o que ele faz? Ele unge Saul como o primeiro rei de Israel. Muito bem, nessa época o que acontecia? Constantes guerras. Por quê? Porque quando Moisés vem para Israel, trazendo todo aquele povo do Egito, ficaram 40 anos no deserto, o que acontece? Os povos da região não queriam saber de as terras deles serem tomadas. O Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele recebe uma comunicação do Deus que eles consideravam do Senhor, que fala: a terra que eu prometi para vocês, vocês têm que tomar. E vocês vão entrar nessas terras e dizimar essas populações. Inclusive, quando se fala a respeito de Jericó, ele diz bem claro: é para entrar na cidade e cortar a fio de espada homens, mulheres, crianças, animais, tudo que vocês encontrarem. Lógico que não se matavam todos, alguns fugiam, não é, para outros lugares. E o remanescente desses povos todos acabaram por constituir as tribos anteriores ali. E na época de Saul, tinha muitas guerras ali, inclusive dos filisteus, aonde nasceu Dalila, não é? Vocês conhecem a história de Dalila, lógico. Então o que acontece aí? Os filisteus estavam atacando Israel, que também era uma cidade, não era um país, não é? Nós imaginamos às vezes lugares tão grandes. Só por curiosidade, o Israel atual é menor do que Sergipe, que é o nosso menor estado. Sergipe tem 21 mil quilômetros quadrados. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados só. 1 quilômetro quadrado a menos, pelo menos, né? Então vocês imaginem o tamanho de Israel nessa época. Samuel já tinha falecido. E o Saul fica desesperado. O que ele faz? Vai se narrar exatamente nesse capítulo aqui. 1 Samuel, capítulo 27, versículos 10. Ele fica desesperado, porque os filisteus já estão ali nas muralhas. E como ele tinha expulsado todos aqueles que liam sorte nessa época, não é? Ele se desespera. Onde é que eu vou encontrar alguém para trazer o espírito de Samuel para conversar comigo? Aí ele fala com um dos seus assessores, e esse assessor leva ele até uma mulher que morava praticamente na divisa de Israel com outro estado ali, que é uma sibila, que a gente fala, não é? Sibila, ou qual é o outro nome? Pitonisa, não é? É a famosa pitonisa de Endor. Aí ele vai lá, conversa com essa pitonisa, ela fala: de jeito nenhum que eu vou invocar ninguém aqui, se o Saul souber, ele me mata. Como ele foi lá, né, bastante dissimulado, né, enfeitado com uma série de coisas para ela não reconhecer. E aí, não, mas pode deixar que nós damos um jeito, Saul não vai fazer nada. E aí, o que acontece? Ela invoca. Quem é que você quer invocar? O espírito de Samuel. Olha aí o espírito se comunicando. E logicamente o Samuel vem, se comunica com ele pela pitonisa e pergunta o que quer. E aí nós já conhecemos mais ou menos a história, não é? Ele acaba morrendo, o corpo dele colocado nas muralhas. Em Isaías capítulo 8, versículo 19, temos que se vos disserem: consultai os espíritos dos mortos, porventura um povo não deve consultar os seus deuses, consultar os mortos em favor dos vivos?
Outro profeta, logicamente posterior a Samuel, também falando a respeito das comunicações. E nós vamos ver esses relatos posteriores na Bíblia. Eu coloquei diversos aqui, não é? Mais do Novo Testamento, Mateus 17, versículo 9, João 14, versículo 12, João de novo, Mateus de novo, Marcos, não é? Todos esses, inclusive no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver comunicação de espíritos. Então, na história antiga e já beirando a nossa Bíblia, podemos falar, o nosso Evangelho, nós já vamos ver essas comunicações sendo noticiadas. Essa foi mais ou menos uma base para dizer que essas comunicações sempre aconteceram. Nós vamos ver agora os precursores do Espiritismo dentro da história. Em meados do século XVIII, Emanuel Swedenborg, cientista e teólogo sueco, declarou em sua obra O Céu e o Inferno o seguinte: o mundo dos espíritos do céu e do inferno abriu-se convincentemente para mim, e aí encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abriu os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Isso aconteceu em meados do século XVIII. Era um sueco, o pai dele era um pastor e ele tinha um conhecimento religioso. E de repente surgem essas emanações espirituais e ele percebe. Ele conta no livro dele que às vezes deitado, estava ali repousando, ele via o chão se abrir e ele via, segundo ele fala, o inferno. Então ele escreveu essa obra aí, O Céu e o Inferno, porque ele de fato via espíritos mais elevados e via espíritos um pouco abaixo, não é? Nós vamos ver também, nos Estados Unidos, no século XIX, a figura de Andrew Jackson Davis, que se dizia sensitivo. Em meados de março de 1848, conforme consta de suas anotações, ele escreveu o seguinte: no alvorecer desta manhã, um hálito quente passou pelo meu rosto e ouvi uma voz terna e forte, dizendo: irmão, o bom trabalho começou, eis que nasce uma demonstração viva. Vejam bem, foi em março de 1848. No dia 31 de março de 1848, houve o fenômeno de Hydesville, Estados Unidos, com as irmãs Fox, Margaret e Catherine, Meg e Kate, não é? Para os íntimos. Essas duas, todos nós conhecemos os fatos, não é? Podemos dizer, são as predecessoras da comunicação normal com os espíritos, porque até então se falava de espíritos vindo através de santos da igreja. Quantos e quantos não se manifestaram, não é? E nós vamos ver manifestações recentes, inclusive em Portugal, no começo do século passado, com Nossa Senhora de Fátima. Então essas comunicações só aconteciam com os santos da igreja. Até então não tinham pessoas assim do povo. E acontece justamente nessa época aí. Quando o Jackson Davis fala, ele já prenuncia, e algumas semanas depois acontece essa famosa comunicação do mascate dentro da casa das irmãs Fox. Nós vamos ver também a influência de muitos pensadores para o surgimento do Espiritismo. Não vamos colocar muitos aqui porque a história é muito longa, né? Tem muitos pensadores aí, mas nós vamos colocar
pelo menos os mais conhecidos. Dentre os filósofos e pensadores que de alguma forma influenciaram a obra kardeciana, nós vamos encontrar René Descartes, do século XVI, não é? Nasceu no século XVI, final, início do século XVII. O nome latino dele era Renatus Cartesius. Eles gostavam muito de utilizar o latim, não é? Para colocar, porque a igreja se utilizava do latim, da língua latina, para uma série de coisas. E eles também gostavam disso aí. Nós vamos ver o Baruch Spinoza, do século XVII também. Esse Spinoza era de origem portuguesa, mas era holandês. E era de família judia. Pelo nome dele nós vamos ver, não é? Baruch, nome de um profeta. Vamos ter o famoso Voltaire, François-Marie Arouet, que também nasceu no final do século XVII para o século XVIII. Goethe, do século XVIII, né? Morreu no século XIX. Johann Wolfgang von Goethe. Esse era alemão mesmo, pelo nome dá para se perceber. Vamos ver algumas frases que esses filósofos, pensadores falaram e que tem alguma coisa a ver com a origem ou com, podemos falar, um respaldo, um alicerce para a doutrina espírita. Nunca nos devemos deixar persuadir, senão por evidência da razão. Olha aí, nós conhecemos outra frase famosa dele, não é? Como é que é mesmo? Quem é que sabe? Do René Descartes. Penso, logo existo, não é? Essa é bastante conhecida. E ele nos coloca, nunca nos devemos deixar persuadir, senão pela evidência da razão. Olha aí a razão vindo de encontro à base kardeciana, não é? Esse Baruch Spinoza, ele gostava muito de se colocar como se Deus estivesse falando. Ele colocava as palavras como se Deus falasse. Não porque ele estava ali recebendo espírito nenhum. Ele se colocava na posição de Deus. O que Deus falaria para nós. Então ele coloca: para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo e nem te castigo. Eu sou puro amor. Olha que coisa interessante, que dá base também para a nossa doutrina espírita, não é? Ele coloca exatamente aquilo que nós sabemos. Deus castiga? Não. Nós é que nos castigamos. Olha que coisa interessante. Vamos ver aqui o Voltaire, o que ele fala. A voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz do homem um ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. Olha aí, colocando até a parte científica do Espiritismo, os predecessores nos trazendo isso. E vamos ver o que Goethe falava para nós. Estou certo de que estive aqui como estou agora 1000 vezes antes e espero retornar 1000 vezes. Não estava evoluindo muito não, né? Querendo mais 1000 vezes, né? A alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em um eterno ir e vir. O que é isso aí? Não é a reencarnação, não é a base da reencarnação? Embora nós saibamos que desde a antiguidade o homem acredita na ida e na vinda dos espíritos, não é? Nós vamos ver ele colocando para nós isso já final do século XVIII, começo do século XIX. Vamos ver então o que acontece nessa situação toda com todos esses predecessores. Nós vamos ver que na Europa aconteciam transformações muito grandes.
com o surgimento do positivismo de Auguste Comte, do evolucionismo de Charles Darwin e do socialismo de Karl Marx. Vejam bem, 3 situações diferentes. O positivismo lançando para nós já aquela ideia, não é, de como o homem deveria se postar perante a razão. O positivismo é racional. Vamos ver a colocação daquele famoso amigo nosso que fala que nós descendemos dos macacos, não é? E ele traz para nós a ciência da evolução humana. E Karl Marx, famoso autor daquele livro O Capital, diversas outras obras, ele nos coloca a forma de se viver em comunidade, não é? Porque o socialismo, na verdade, todos deveriam trabalhar para todos, não ter nenhum rei mandando, não é? E os vassalos obedecendo. Nós vamos ver que todas essas ideias racionalistas, em contradição com a religiosidade, fez com que a religião caísse em desuso. E a Europa, podemos dizer a França, não é? A Espanha, porque a Inglaterra já estava um pouco envolvida com o anglicanismo, não é? Embora também houvesse influência muito grande na Inglaterra, mas nós vamos ver que mais na Europa continental começam a surgir essas situações em que a igreja é deixada de lado, a igreja católica. Vejam bem, quando a gente fala igreja, quando nós falamos igreja, é a igreja católica, certo? Então a religião começa a cair em desuso. E o que nós vamos ver acontecer? Bom, nós vamos ver acontecer o culto à razão. Essa figura aqui seria uma procissão que eles faziam e elegiam uma mulher para figurar como a razão, sentada num trono aqui, não é? Nessa temperatura toda em que o culto à razão prosperava, implantado que for após a Revolução Francesa, influenciando os novos movimentos, surgem notícias sobre as manifestações dos espíritos. Essas manifestações foram aqui inicialmente, ocorreram nos Estados Unidos, das irmãs Fox, e que passa para a Europa com bastante interesse do povo. Ó, o povo, vejam bem, não podemos dizer os iniciantes burgueses, porque depois da Revolução Francesa acabam-se os vassalos praticamente, os reis vão perdendo seus tronos e surge a classe da burguesia, substituindo a aristocracia. E o povo, não os burgueses, mas o povo começa a sentir a necessidade da religiosidade, porque eles observam que, como diz o outro, trocou-se o dono do poder, mas o chicote que bate passou para outra mão. Os que apanhavam praticamente continuaram os mesmos, não é? Os homens do povo, os que trabalhavam a favor desses burgueses, porque esses burgueses começam a implantar o quê? As pequenas indústrias, das pequenas vão para as grandes e tornam-se grandes proprietários de empresas, não é? Nós vamos ver o surgimento disso aí. Jesus, pelo Evangelho de João, já nos revela a vinda do Espírito de verdade. Capítulo 16, versículos 5 a 15. Assim, nas fases preparatórias para a chegada do Espírito da verdade, vamos ter diversas manifestações relatadas por esses precursores que nós já colocamos, não é? Esses precursores, então, já trabalhavam essas ideias. Não ficavam só nos livros deles. Quando Voltaire falou alguma coisa, ele não falou só para ele, para uma meia dúzia de pessoas, não é? O Goethe, quando falou alguma coisa, também não ficou só para ele e para sua
podemos falar para o seu grupinho de pessoas ali. Não, essas ideias foram surgindo e chegando ao conhecimento das pessoas, principalmente dos europeus, não é? E aí nós vamos ver o surgimento do Espiritismo. Nesse clima de positivismo, aliado à evolução das espécies, é que os espíritos superiores, embasados no plano único de Deus, capitaneados pelo Espírito da Verdade, entram em contato conosco, encarnados, a fim de concretizarem o que Jesus, há quase 2000 anos, segundo o Evangelho de João, nos prometera. Então nós vamos ver que nesse clima todo de positivismo, com a razão trabalhando as mentes das pessoas e da evolução das espécies, não é? Porque, querendo ou não querendo, nós somos descendentes dos macacos. Está mais do que provado isso aí. Não há como dizer que não. Só que nós não vamos encontrar macaco virando homem. Não é? Um macaco meio homem, um homem com rabo igual de macaco, isso não existe. Porque Jesus, quando percebe como governador da terra a evolução das espécies, vendo esse bípede, podemos dizer, né, que é o macaco superior, está na hora dos espíritos povoarem a terra. Toda a história do nosso planeta está sedimentada nas diversas oportunidades em que os espíritos fizeram-se presentes. A reencarnação, que é considerada uma das regras áureas do Espiritismo, lastreada na justiça soberana de Deus, faz parte da história da humanidade. Então nós vamos ver que com o surgimento do Espiritismo, com todo esse embasamento dos pensadores, dos filósofos, e também com a vinda do Espírito da Verdade e os seus comandados, podemos dizer, não é? Nós vamos ver surgir a doutrina dos Espíritos em pleno fervor, no sentido de ferver, do século XIX, porque ali, com tudo o que estava acontecendo, surge, podemos falar, a restauração do cristianismo, porque o Espiritismo deve ser considerado a restauração do cristianismo. Por quê? Porque é o retorno às origens, é tirar de cima do cristianismo todo o ranço que foi sendo colocado nos séculos anteriores. E a ideia de Allan Kardec, de início, era de fato transformar o catolicismo, porque ele era católico, e a ideia dele seria a de chegar por primeiros degraus até Roma, para levar essa notícia, que para ele seria a restauração verdadeira do que Cristo pregou. Só que ele já no primeiro degrau já teve um entrave. Ele foi conversar com um abade, amigo dele, e ele mostrou alguma das suas ideias, e que o abade responde: nem manda isso para adiante, porque vão te colocar no ostracismo, vão te considerar um herético, porque isso aí não se coaduna com o catolicismo atual. Porque nós sabemos, de fato, que o catolicismo ele foi sendo enxertado, não é? Com diversas situações de outros povos, de outras igrejas, de outras origens. Até hoje nós sabemos disso. Só que Kardec falou, então, se a igreja não aceitar, eu vou continuar codificando isso, porque eu vejo nisso a restauração do cristianismo e possivelmente a salvação da humanidade. Tanto que ele coloca que o objetivo primordial do Espiritismo é o quê? A moralização da humanidade. É isso que ele pleiteia de início. Ele quer que toda a humanidade, independentemente de religiões ou de não religiosos, porque sempre tem os ateus, não é?
seria a moralização. O que é ser moralizado? É se amar. Fazer como Jesus coloca quase no final da sua estadia conosco. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Esse Allan Kardec pleiteava, como continua a doutrina espírita pleiteando, a moralização da humanidade, significa que o amor total seria implantado em nossa terra. Mas nós vamos ver mais adiante, voltando às origens ainda, o que muitos dos nossos antecessores falavam. Quando eu fiz referência ao Bhagavad Gita, que é um livro hindu, não é? Ele traz para nós um livro tem muitas coisas nele, mas uma coisa muito importante para nós espíritas. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para vestir uma nova, assim a alma se descarta do corpo usado para se revestir de novos corpos. 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de hoje, não é? Vocês imaginaram que isso já se falava? A possibilidade da reencarnação. Honra a ti, Osíris, ó governador daqueles que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortos e que renovas a sua juventude. Livro egípcio dos mortos, 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 antes. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões em que entraram nos últimos nascimentos do espírito. Hermes Trismegisto, 1250 a.C. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar sem cessar, até compreenderem que ser é mais importante que ter. Buda, 560 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Sócrates, 2.400 anos. Estive no mineral, morri. Estive na planta, morri. Depois estive no animal, morri. E depois fui homem. Por que ter medo? Vi 2.000 homens que já fui, mas nenhum tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados. Alcorão. Quem nos diz, né, que os maometanos, não têm também a ideia reencarnacionista? Isso está no Alcorão. Maomé, 650 anos depois de Cristo. Quando Kardec ele recebe as suas primeiras comunicações trazidas ali na França do século XIX, ele edita o primeiro livro dele, o livro dos Espíritos. Só que esse primeiro livro dos Espíritos, ele tinha 501 questões. Eu não sei se vocês sabem, mas ele teve uma dificuldade muito grande para conseguir que esse livro, esse primeiro livro, fosse impresso. Tinha um livreiro dele que já fazia os seus livros, já imprimia os seus livros como pedagogo. Quem assistiu a primeira palestra, lá no Centro Espírita Ismael, se lembra. Ele tinha diversas obras. E Monsieur Dibot, que era o seu livreiro, ele resolveu levar essas primeiras folhas do Livro dos Espíritos para um editor amigo. Mas vejam só o que aconteceu. Ele, quando levou lá para esse editor, praticamente as primeiras folhas do Livro dos Espíritos, esse senhor ficou de fazer uma revisão, uma semana depois desencarnou.
E quem ficou dono da papelaria lá, da tipografia? Os filhos. Só que os filhos desse editor deixaram de lado. E Kardec ficou desesperado. E agora? Como é que vai fazer para sair esse meu livro que eu estou achando tão importante? Pensa de um jeito, pensa de outro. Aí ele teve uma inspiração. Né? Veio aquela intuição, aquele momento, e ele pensou assim: já sei com quem eu vou conversar. Com a esposa do editor. Pegou a sua senhora, a Mélie Boudet, e foi com ela até a casa da viúva. Levou outras cópias, porque estavam lá com os filhos, puseram lá em qualquer lugar, né? Acho que leram e não gostaram. E aí, conversa vai, conversa vem, ele pôs na mão da madame lá, a madame leu, chamou os filhos e escreveu assim: Très urgent, très urgent, que significa em português urgentíssimo. Mandou imediatamente fazer. E essa edição, essa primeira edição, uma das primeiras pessoas que recebeu nas mãos essa edição foi a George Sand. Ouviram falar nessa pessoa? A George Sand era a esposa de um dos famosos compositores da época, Frédéric Chopin ou Chopin, qualquer nome, né? A gente começa a falar muito em estrangeiro aqui, se perde. Então, a George Sand recebeu. Ela estava em Paris naquele momento porque ela tinha vindo lá do seu refúgio. Eles viviam num refúgio, numa cidade francesa. E ela é que fazia o papel de pedreira, carpinteira e etc. E ela tinha vindo a Paris para comprar algumas coisas, que estava uma época muito chuvosa, estava lá umas goteiras na casa e ela precisava fazer alguma coisa. E Kardec já a conhecia, porque ele era pedagogo e era conhecido no meio cultural francês. Vejam que interessante. Ela foi uma das primeiras a receber, porque ele tinha pego quente ali da editora. Interessante, não é? Aí as obras de Kardec começaram a surgir. Surge a segunda edição, surge a terceira, que é considerada a definitiva, com 1019 questões, e ele nos presenteia com o prefácio, que nós chamamos de Prolegômenos, encabeçado pela cepa, ou cepa, um galinho de uma videira com só um cachinho de uva, viu? Se a gente quiser, não vai dar para todo mundo chupar, que é um galinho só. Olha o que ele diz: os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegando, e que, sendo os ministros de Deus os agentes de sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vejam que coisa interessante essa colocação. É uma base para nós continuarmos trabalhando a nossa doutrina. Por quê? Porque essa missão de instruir e esclarecer ainda está em nossas mãos e nós temos que dar continuidade nisso. Fazer com que os nossos sucessores, aqueles que vão com certeza dirigir as casas, trabalhar nas casas no futuro, eles possam dar continuidade nisso, porque é disso que nós estamos precisando, de uma renovação da humanidade, de uma modificação do pensamento de todos os habitantes desse nosso planeta, porque ele está entrando no mundo da regeneração, com toda certeza. Nós estamos vendo crianças nascendo com uma série de capacidades que muitas crianças há 50 anos não tinham. Não é nada com relação à existência aí da informática, dessas modernidades todas, não. As crianças já estão vindo com muito mais capacidade. Por quê?
porque nos seus perispíritos estão, podemos dizer, marcados os seus compromissos e também e principalmente os seus conhecimentos, porque a cada reencarnação nós obtemos maiores conhecimentos. Quanto mais nós nos dedicamos à doutrina do Cristo, para trazer o verdadeiro cristianismo à humanidade, mais condições nós vamos adquirindo, mais meios nós vamos adquirindo, e a cada nossa volta nós vamos trazendo esses conhecimentos. E Kardec, quando nos coloca, não é, que esses tempos anunciados pelos Espíritos estão chegando, eles estão chegando mesmo e chegando para ficar. Não é somente como as religiões que já passaram por todos nós. Muitas religiões, muitas seitas já surgiram e já morreram. Mas temos certeza que se o Espiritismo continuar com o alicerce total, podemos dizer, no cristianismo, no Evangelho, nós teremos um mundo regenerado, mundo feliz e, por continuidade, um mundo puro. Nós agradecemos a todos por essa oportunidade, esperamos ter trazido um pouco mais de conhecimento, ou pelo menos uma pincelada no que foi o caminhar da nossa humanidade, porque esse é um assunto vasto que em 2, 3 anos nós não conseguimos trabalhar com alunos. E em 30, 40 minutos, 1 hora, não são suficientes. Mas fica nas nossas memórias, no nosso subconsciente, e possivelmente iremos procurar para ter mais conhecimentos a respeito disso, porque o verdadeiro espírita é aquele que procura conhecer praticamente tudo o que aconteceu na humanidade. Porque senão fica só naquele pedacinho de conhecer o Evangelho, de conhecer as perguntas do Livro dos Espíritos e não se aprofunda. Nós temos que nos aprofundar para continuarmos agregando bagagens ao nosso perispírito, ao nosso espírito, para em novas oportunidades e reencarnações podermos fazer algo, porque esse é o nosso compromisso. Somos servidores, viemos para servir. E o nosso chefe, o nosso líder é Jesus Cristo. Boa noite a todos. Muito obrigado.